Angela Davis é uma militante sagaz e inspiradora. Sua obra, uma autobiografia que foi publicada aqui no Brasil pela editora Boitempo, foi transformada lá em um clássico da literatura afro-americana. Angela Davis, militante, escritora, impulsiona a chama criativa e dá vida ao pensamento político e à praxis social. E também, como diz Eduardo Mendieta, na primeira entrevista do livro Política e Prisões, retoma a tradição de narrativas dos escravos negros. Um resgate que surge pela própria Angela Davis na construção de um projeto político, desde as e os de baixo. Entramos então na primeira entrevista do livro A Democracia da Abolição, para além do Império das Prisões e da Tortura, que está guiando um pouco dessa quinta temporada aqui nesses vídeos, pensando a partir de perguntas que foram realizadas pelo Mendieta e respondidas pela Angela Davis, né, de forma bem interessante, buscando explorar as profundidades do debate. Eu sou comunicador político aqui na Caverna do Morcego, né? E esse é um projeto que aí atravessa minha vida tanto enquanto militância, quanto em trampos com editoras, né? Então a gente trabalha muito com livros aqui e geralmente sempre nessa vinculação entre editoras de esquerda, editoras independentes ou livros e textos nesse sentido. Além desse quadro aqui, a gente também tem no nosso canal o nosso quadro de leitura e discussão, com vídeos semanais, lendo e disponibilizando o PDF para vocês. A gente também tem nosso podcast, Caverna do Morcego, que está disponível em quase todas essas plataformas de ouvir coisa, né? Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e também seguir nossas redes sociais, @morcego_, Marcos_, no Instagram e marcosmorcego.bsky.social no Blue Sky. Sobre os agradecimentos, Autonomia Literária, com o cupom #morcego na autonomia, que dá 20% de desconto em todos os produtos do site. Clio Operária, nossa revista maravilhosa, em que eu produzo artigos, sou editor, e que conta com uma equipe muito pesada, contando com uma coisa muito especial, né? Os roteiros dessa série aqui, então, por exemplo, esse roteiro vai estar disponível lá no site da Clio Operária, tá? E Editora Terra Sem Ambos, editora pela qual eu publiquei meu livro, Por uma Implosão da Sociologia, tá? Então, é isso. Lembrando, o roteiro está disponibilizado lá no site da Clio Operária. Por um lado, a perseguição direta e incansável do Estado, culminando em seu nome na lista de pessoas mais procuradas. Provocou o outro lado, que foi um gigantesco movimento global que conseguiu a sua liberdade. Então, na autobiografia da autora, estava a exposição sobre comunidade e sobre luta coletiva, como aquilo forjou ela, né? Isso transformou o próprio conteúdo da escrita, fugindo da figura de heroína e escrevendo uma autobiografia política que explorasse a maneira pela qual ela fora moldada pelos movimentos e campanhas em comunidades de luta. Um resgate político ancestral que vem de referências da luta negra. Ainda assim, com muita cautela, a autora observa que a chamada tradição de literatura norte-americana, que começa a incorporar um certo cânone de leituras negras, cria obstáculos para os textos de contestação. E aí, segue Davis, dizendo que o que nós conseguimos fazer, cada vez que obtemos uma vitória, não é tanto assegurar uma mudança definitiva, e sim criar novas áreas de luta. Pela própria entrevista, uma expansão dos debates sobre a prisão para além da tradição radical negra, né? Usando aqui tradição radical negra de forma bem abstrata. E chega, por exemplo, em Gramsci, que, segundo ela, pelas suas cartas, seria interessante lê-las juntamente com as de George Jackson. Eles são dois exemplos de intelectuais presos que dedicaram parte de sua energia ao processo de travar uma batalha crítica com as implicações do aprisionamento. Assim como aqui, e aí as minhas referências, que também tem Gramsci entre elas, né? A gente vem para Rosa Luxemburgo, para Abdias Nascimento, e a gente também trouxe no primeiro episódio dessa temporada, né, Marighella e O'Callaghan para dialogar. Então, quando solta, após sua libertação, é que, e a partir de beber na fonte e expandindo a obra do intelectual preso George Jackson, que os escritos de Angela Davis sobre as prisões surgem com vida, e também pelas leituras e pela própria experiência que ela teve na prisão. Vocês estão vendo que a gente está passando aqui, então, muito, e eu achei interessante esse episódio, sobre o pensamento social da Angela Davis, né? É isso que a gente está trabalhando aqui. Continuando pelas referências de Davis, temos também a teoria crítica, que privilegia o papel da reflexão filosófica, mas não isola a filosofia. Isso vem pelo seu professor, Herbert Marcuse, um dos membros da escola de Frankfurt, mas também por ter estudado com Habermas, Adorno e Horkheimer, tentando legitimar a investigação interdisciplinar. E ao responder sobre o movimento dos antiglobalistas, apresenta sua referência em Marx. Estamos quase o parágrafo todo. Essa resposta surge da pergunta de Mendieta. Você acha que o movimento anti-globalização, o movimento anti-organização mundial do comércio, tem capacidade de retomar o papel que Karl Marx atribuiu ao proletariado? Em outras palavras, podemos dizer, antiglobalistas do mundo, univos? Então diz Davis,
Mas não é para descartar a importância de criar solidariedades globais, solidariedades multirraciais, atentas às lutas contra a exploração econômica, o racismo, o patriarcado e a homofobia. E há uma ligação, me parece, entre o internacionalismo na época de Karl Marx e os novos globalismos que nós buscamos construir hoje. Evidentemente, a economia global é muito mais complicada do que Karl Marx jamais poderia imaginar. Mas, ao mesmo tempo, suas análises possuem ressonâncias contemporâneas importantes. Toda a trajetória de O Capital se inicia com uma análise da mercadoria, esta unidade aparentemente simples da economia política capitalista. Como se revela, naturalmente a mercadoria é uma coisa misteriosa, talvez ainda mais misteriosa hoje do que no tempo de Marx. Ela permeou todos os aspectos da vida humana, no mundo inteiro, de uma forma sem precedentes na história. A mercadoria e o capitalismo em geral se insinuou dentro das estruturas de sentimento, dentro dos espaços mais íntimos da vida humana. Ao mesmo tempo, os seres humanos estão mais conectados do que nunca, em um modo que muitas vezes não reconhecemos. A pergunta que centraliza tudo isso é pensar em quanta violência é produzida na cadeia produtiva, das violências das casas, do transporte, do espaço público, das terras tomadas, dos corpos tombados pela violência do Estado até os produtos cruzarem oceanos. E é o papel de pôr a descoberta as relações sociais que são tanto personificadas quanto ocultadas por essas mercadorias. É procurar as fábricas clandestinas do mundo. E sobre a discussão acerca de nacionalismo, de integração e de assimilação, a entrevistada traz a importância de lembrar que existe um debate histórico, por exemplo, entre Dubois e Marcus Garvey, mas que a sua preocupação é, antes, pensar questões de gênero e sexualidade com as mulheres negras que lutavam por libertação e emancipação, que escreviam e produziam material teórico para as lutas, como Ana Julia Cooper e Ida B. Wells, que são esquecidas. Sobre o nacionalismo, já pensa não como um conceito hegemônico, ainda que parte da construção crítica histórica dos movimentos negros se mantenha na moldagem da consciência negra. Ela mesma se identifica mais com o panafricanismo de W.E.B. Du Bois, que defendia que os negros do Ocidente têm uma responsabilidade especial para com a África, a América Latina e a Ásia, não em virtude de uma ligação biológica ou racial, mas em virtude de uma identificação política que é forjada na luta. A solidariedade e a luta têm como base a defesa contra o colonialismo e contra o imperialismo, pensando inclusive a partir de Du Bois também nas solidariedades afroasiáticas, ou seja, tal abordagem não é definida racialmente, mas, em vez disso, descobre sua identidade política em suas lutas contra o racismo. Enquanto trajetória política, a luta por direitos civis atravessa de pontapé, sendo colocada de duas formas. Por um lado, essa abordagem exclusivamente dos direitos civis, como a que Dr. King reconheceu antes de morrer, não pode por si só eliminar o racismo estrutural. O que o movimento pelos direitos civis fez, ao ver dela, foi criar um novo terreno para propiciar novos questionamentos e rumar em novas direções. Por outro lado, o acesso foi uma ilusão, desde o Colin Powell, também alvo de crítica de Malcolm X, mas também entendendo que nenhuma garantia é realmente garantida, e que ao reivindicarem o acesso foi concedido a alguns. Mas, a partir disso, chegamos no agora, e o desafio do século XXI não é reivindicar oportunidades iguais para participar da maquinaria da opressão, e sim identificar e desmantelar aquelas estruturas nas quais o racismo continua a ser firmado. Este é o único modo pelo qual a promessa de liberdade pode ser estendida às grandes massas. O entrevistador puxa a pensar disso para analisar a nova Suprema Corte da época, dos Estados Unidos. Então, em sua resposta, Davis diz que os erros dos direitos civis não impedem nossa chance de acertar agora. Ficar na lamentação demonstra uma falta de preparação para imaginar o que se faz necessário neste momento para desafiar o conservadorismo. Sendo assim, a sugestão é de que nós precisamos de uma nova era, com uma nova política, que trate do racismo estrutural que determina quem vai para a cadeia e quem não vai, quem frequenta a universidade e quem não frequenta, quem tem seguro-saúde e quem não tem. Algumas das saídas propostas são em torno de palavras e ideias vazias de conteúdo, como o uso de diversidade, que é uma daquelas palavras do léxico contemporâneo que presume ser sinônimo de antirracismo. Ou ainda, multiculturalismo, que é uma categoria que pode admitir interpretações progressistas e profundamente conservadoras. Existe multiculturalismo corporativo, pois as corporações descobriram que é mais lucrativo criar um ambiente de trabalho diversificado, mas que pode adquirir um significado radical quando se constitui como oposição às desigualdades estruturais e lutando contra o conservadorismo. As práticas políticas do multiculturalismo abrem as possibilidades de alianças como a entre comunidades negras e latinas nos Estados Unidos da América, encontrando uma causa comum. E hoje nossa missão é promover comunidades multinacionais de luta que se origem
que se originem dos comuns e esperançosamente radicais e das comuns aspirações políticas. Assim, antes da prisão, Angela Davis participou de diversas campanhas para libertar presos políticos. Depois de solta, explorou como trazer respeito sobre o trabalho de intelectuais presos, ao mesmo tempo em que observa um sistema que estruturou a escravidão em instituições contemporâneas, como nos casos de pena de morte e da prisão. E diz: enquanto estava na cadeia, comecei a pensar, pelo menos superficialmente, na possibilidade de uma análise que pautasse a sua ênfase na instituição da prisão, não apenas como um aparato para reprimir ativistas políticos, mas também como uma instituição profundamente conectada com a manutenção do racismo, o que já começa a ser apontado com George Jackson. No momento da entrevista, ela estava tentando pensar sobre as maneiras pelas quais a prisão reproduz formas de racismo baseadas em traços da escravidão que ainda podem ser descobertos dentro do sistema de justiça criminal contemporânea. Existe, ela acredita, uma clara relação entre o surgimento do complexo industrial prisional na era do capitalismo global e a persistência de estruturas do sistema de punição que se originou na escravidão. E aqui que atingimos parte do pensamento abolicionista da Angela Davis, pontuando que não é sobre reprimir da mesma forma, que pensar que se a instituição repressora também se agarra sobre os brancos significa processo sob o símbolo da igualdade e justiça, uma abordagem abstrata. Como se a causa da justiça racial servisse para impor aos brancos o mesmo tratamento horrendo e bárbaro que os negros vêm sofrendo ao longo da história. Esse tipo de igualdade não faz muito sentido para ela, nem para mim. A escravidão era brutal demais para ser imposta aos cidadãos brancos dentro da sociedade democrática. Então temos sua abolição. A punição agora tem por base uma justiça que não enxerga a cor. O castigo se tornou neutro. A pena capital continua a ser infligida desproporcionalmente aos negros, mas quando uma pessoa negra é sentenciada à morte, ele/ela aparece para a autoridade do direito como um sujeito jurídico abstrato, como um indivíduo cheio de direitos, não como membro de uma comunidade sujeita a condições que o/a tornam um candidato perfeito à repressão legal. Assim o racismo se torna invisível e reconhecível. A lei esconde o racismo debaixo de seus panos, e tudo aquilo que a máquina de morte do Estado pratica se torna um grande emaranhado de casos isolados, jorrando sangue. Para a autora, até a proibição do voto para pessoas presas é a permanência da escravidão. Escravos não votavam, não eram cidadãos completos. Hoje os presos estão nessa posição social. Aqui, continua ela, está um grande trabalho a se fazer se desejamos transformar essas atitudes populares. Voltando à sua composição teórica, temos uma breve explicação sobre o uso da expressão complexo industrial prisional. Por acadêmicos, ativistas e outros, tem sido estratégico, criado precisamente para fazer eco ao termo complexo industrial militar. Uma semelhança pela máquina de violência e de sangue montada por estruturas em que o lucro vem de morte, recursos públicos mantendo os genocídios, a máquina do capital sorri, necrocapitalismo. E lá, muita mão de obra prisional é usada para a produção de artilharias que abastecem o próprio exército, e a gente poderia, por exemplo, voltar para Rosa Luxemburgo e destacar a conexão entre o militarismo e a economia global, por exemplo. Então, é preciso ter em mente que o princípio é que não importa quem cometeu ou não o crime, mas antes, por que existe a punição e do que ela é consequência, sendo fácil chegar ao entendimento de que as comunidades que são objetos da vigilância policial têm muito mais chance de fornecer indivíduos para a indústria da punição. Mais importante do que isso, a prisão é a solução punitiva para uma gama completa de problemas sociais que não estão sendo tratados pelas instituições sociais que deveriam ajudar as pessoas na conquista de uma vida mais satisfatória. Esta é a lógica do que tem sido chamado de farra do aprisionamento. Em vez de construírem moradias, jogam os sem teto na cadeia. Em vez de desenvolverem o sistema educacional, jogam os analfabetos na cadeia. Jogam na prisão os desempregados decorrentes da desindustrialização, da globalização do capital e do desmantelamento do estado de bem-estar social. Livre-se de todos eles. Remova essas populações dispensáveis da sociedade. Seguindo essa lógica, as prisões tornam-se uma maneira de dar sumiço às pessoas com a falsa esperança de dar sumiço nos problemas sociais latentes que elas representam. A citação sobre o bem-estar social é muito importante, porque seu desmantelamento reflete sobre pauta de lutas transnacionais de mães solos, desempregadas, do sul global, em diversas condições sociais que eram meio que amparadas pelas assistências. Agora, lá, aqui, em vários outros lugares, as mulheres são o setor que mais cresce na população carcerária. E a cena da lei é conectada diretamente com a indústria de fazer prisioneiros. A condenação se transforma, se adapta e se desenvolve. Por isso, uma grande população carcerária. Mas existe uma ideologia que constrói a sensação de se sentir seguro. Não sobre estar, mas sobre se sentir. Ter pelo menos a impressão. Mesmo com a violência, o sistema propaga, por exemplo, a família como um lugar seguro. Se constrói em torno da prisão a imagem da pessoa violenta e sanguinária, como uma grande ameaça à segurança. Mas, e quando se olha para os mais de 2 milhões de pessoas atrás das grades, a realidade é que a imensa maioria não cometeu crimes violentos.
Então a cadeia espelha, ao invés da sensação de segurança, a necessidade de se reforçar cada vez mais as Forças Armadas pela polícia, pelas corporações gananciosas e, algumas vezes, pelos parceiros íntimos das pessoas como um lugar seguro. Como diz Davis, o pânico moral que rodeia o crime não está relacionado a uma escalada de crime em nenhum sentido material, e sim a um problema de, e ela usa a palavra perfeita, gerir populações. Especialmente pessoas de cor que se tornam dispensáveis ou bem utilizadas pelo sistema do capitalismo, da estrutura municipal ao global. Angela Davis também apresenta umas linhas que se assemelham um pouco ao documentário Hypernormalization do Adam Curtis, quando sugere que o terreno para produzir o terrorista como um personagem do imaginário do norte-americano reflete também vestígios de pânicos morais prévios, incluindo relação com a propaganda anticomunista, mas também adequando os limites das possibilidades para que a resposta pudesse ser violenta, que é o que aparece no documentário. A própria Davis era enquadrada pelo presidente Nixon como comunista, terrorista e criminosa. Ela era o inimigo criado, né? Esse imaginário mesmo. Isso também justificou a ocupação do Iraque, a ocupação do Afeganistão e colocou em vista todos os inimigos demarcados por uma propaganda estereotipada de práticas culturais, de jeitos, de comportamento e por aí vai. Muito disso aparece no documentário do Curtis, tá? Então, a reflexão parte de pensar desde a prisão enquanto instituição, mas expandindo as possibilidades e alternativas de versões sobre a democracia. Os direitos e as liberdades democráticas são definidos em relação ao que é negado aos presidiários. Então a gente deve questionar o tipo de democracia em que a gente vive atualmente? É só uma oposição aos horrores? A revista, o processo de coerção sexual, para seguir o próprio exemplo de Angela Davis, seria normal, rotineiro, autojustificado pelo simples fato do aprisionamento, já que ocorre nos presídios. E é isso que a gente vai aceitar? Por isso, e fechamos concordando com a autora, poderíamos pensar em outra versão de democracia, futuras democracias, democracias fundamentadas no socialismo, democracias nas quais os problemas sociais que possibilitaram o surgimento do complexo industrial prisional serão, se não completamente solucionados, pelo menos confrontados e reconhecidos. Bom, gente, esse daqui é então o primeiro episódio, trazendo um capítulo, né, de respostas da Angela Davis. Vocês viram, né? Ela é uma autora, uma militante muito complexa. E aqui a gente passou pelo pensamento social dela, né? Sobre o aprendizado teórico, o aprendizado prático, a experiência, alguns destaques específicos devido ao momento histórico que eles estavam vivendo ali no momento da entrevista, né? Mas trazendo então toda essa importância, talvez sejam uns roteiros que eu... muito forte escrever esse roteiro, muito louco, trazer, ligando algo que eu já tinha lido pela Angela Davis e começando a entender um pouco a relação do que a gente estava abordando aqui. Espero que vocês tenham curtido, a gente se vê no próximo episódio. Até mais, um grande beijo, curte, comenta, compartilha, tá tudo na descrição. Tchau!